Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Antônio Arce. Continuamos com a nossa série de resolução de questões de sociologia do concurso SED para professor 2022 na banca OCP. No vídeo de hoje nós vamos resolver as questões 66, 67, 68, 69 e 70. E na questão 66 vai trazer o seguinte e curto enunciado para nós. Considerando a sociologia clássica e o tema do Estado, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Émile Durkheim defende a ideia de um Estado não intencionista. Essa alternativa está completamente equivocada, por quê? Quando você analisa a questão do Estado em Durkheim, você tem que levar em conta duas coisas. Primeiro, que o Durkheim pensava o Estado como uma instituição moral. Segundo, que ele pensava a criação do Estado como um processo quase que sociológico de complexificação das relações sociais. Então, ia se tornando as relações sociais cada vez mais complexas, isso ia levando o que? A criação do Estado. Portanto, na questão 66, a alternativa A está incorreta. A alternativa B vai dizer o seguinte: Karl Marx, em um manifesto do Partido Comunista, apresenta a face classista do Estado. Com certeza está correto. Né? O Karl Marx, de certa forma, no manifesto do Partido Comunista, ele vai analisar a face classista do Estado. Ele vai mostrar o quão a luta de classes ela faz parte do Estado moderno, do Estado capitalista. Que não tem como você pensar o Estado capitalista, o Estado moderno, sem levar em consideração esse cenário de luta de classes, esse cenário tenso de luta de classe. A alternativa B está correta. A alternativa C vai dizer o seguinte: de acordo com Max Weber, o Estado contemporâneo é marcado pelo monopólio da violência física. Então, até aqui, a alternativa está correta. O Weber ele falava que o Estado contemporâneo, ou o Estado moderno, é muito melhor você utilizar o termo Estado moderno, no caso do Weber. Ele é marcado pelo monopólio do uso da violência física. Só que onde que está o erro? Ele fala que, no entanto, o autor destaca que esse tipo de poder exercido é ilegítimo. Pelo contrário, ele fala do monopólio legítimo da violência. Esse é o conceito, se você for pegar a tradução literal, mesmo o Weber vai dizer que o Estado ele tem o monopólio legítimo da violência física. Então, quando a questão está falando que esse tipo de poder ele é ilegítimo, ele está invalidando a questão. Portanto, na questão 66, a alternativa C está incorreta. A alternativa D vai dizer o seguinte: para Émile Durkheim, o Estado é uma instituição social que se manifesta quando a complexificação da vida social chega a determinado grau de diferenciação. Tome cuidado com essa alternativa, porque até aqui, certo, ela está correta. Aonde que ela está incorreta? Para o Durkheim, certo, o Estado ele é de fato uma instituição social, ele se manifesta quando há essa complexificação na vida social, mas não ocorre quando chega a um determinado grau de diferenciação. Pelo contrário, quando ele ocorre um determinado grau de complexificação. Então, a palavra diferenciação, ela está invalidando a questão. Tome muito cuidado. Por quê? Porque o Durkheim ele pensava o Estado como uma instituição moral, uma instituição social responsável pela regulação moral, tanto é que para ele o Estado tem que ser o responsável pela educação e que o Estado surge quando ocorre uma certa complexificação das relações humanas, certo? Então, quando ele fala de diferenciação, aí que está o grande erro. Pelo contrário, você vê que tem uma homogeneização maior se você pegar o Estado como uma instituição social ampla, certo? Que dentro do Estado você tem uma grande diversidade. Portanto, na questão D, na questão 66, a alternativa B está equivocada e a alternativa E vai dizer o seguinte: em sua obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Max Weber destaca como a falta de um Estado nacional moderno foi importante para que os católicos desenvolvessem o capitalismo moderno. Vamos lá, nem foi a falta do Estado,
certo? Mas também não foram os católicos que desenvolveram o capitalismo moderno, foram os protestantes. Então, o surgimento do Estado, ele ocorre, se você for ver, independente se é um Estado católico ou um Estado protestante. Só que onde que está o erro? Quando o Weber ele escreve a ética protestante, o espírito do capitalismo, ele está falando que a ética protestante favoreceu o desenvolvimento do capitalismo. Então você não pode dizer que foram os católicos que desenvolveram o capitalismo moderno, sendo que ele está dizendo justamente o contrário. Ó. Ética protestante, espírito do capitalismo, não ética católica, espírito do capitalismo. Certo? Portanto, a alternativa E está equivocada. Na questão 66, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 67. A questão 67 vai destoar um pouco, vai falar sobre os PCNs, que é sobre os parâmetros curriculares nacionais, para assinalar a alternativa correta. Vamos ler a alternativa A? A alternativa A vai dizer o seguinte: a sociologia entra na educação básica em resposta à ausência de temas culturais nos PCNs. Tome muito cuidado. A sociologia entrou realmente no currículo do ensino médio, nos PCNs também, mas não foi por conta da ausência de temas culturais nos PCNs. Porque se você for ver os temas culturais, eles são transversais, eles podem ser tratados pela história, pela geografia, pela biologia, pelo português, até mesmo pela matemática, se você for ver, até mesmo pelas ciências naturais. Certo? A cultura ela está em tudo, a cultura ela é extremamente abrangente. Portanto, a questão A, a alternativa A, está totalmente equivocada. A alternativa B vai dizer o seguinte: os PCNs surgem como uma imposição para a educação básica. Seus preceitos homogêneos objetivam nivelar os conteúdos escolares no território nacional. Nem os PCNs surgem como uma imposição na educação básica. É óbvio que algumas pessoas podem dizer que pelo fato de não ter sido amplamente discutido como gostariam, é uma imposição do Estado, mas se você for ver o Estado, ele tem o poder de impor certas coisas mesmo. Mas o grande erro está dizendo aqui que os PCNs têm preceitos homogêneos, pelo contrário, certo? Os preceitos nos PCNs são heterogêneos e eles não buscam nivelar conteúdos no território nacional. Pelo contrário, os PCNs e as demais leis que versam a educação brasileira, eles garantem eles garantem que os conteúdos escolares regionais, as especificidades, melhor dizendo, encontrei a palavra correta, que as especificidades regionais sejam garantidas no currículo escolar, certo? Portanto, a alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer o seguinte: os PCNs se constituem como um documento pedagógico, até aqui correto. Por isso, não contempla diretrizes como o investimento e a melhoria na qualidade brasileira, está equivocado. Para tanto, fica a cargo dos estados e municípios orientarem os colégios a formularem suas demandas no projeto político pedagógico. Correto. Tome cuidado, porque tem uma parte que está correta, a primeira parte e a terceira parte estão corretas, mas a segunda parte que ele fala, que não contempla diretrizes para o investimento e melhoria na qualidade da educação brasileira, está equivocado. Praticamente todos os documentos versam, praticamente todos os documentos que no tocante à educação no Brasil, versam sobre investimentos e melhorias na qualidade da educação, até porque o Brasil precisa muito investir na melhoria da qualidade da sua educação. Certo? Portanto, a alternativa C está equivocada. A alternativa D vai dizer: em seus princípios e fundamentos, os parâmetros curriculares apresentam o processo educacional como instrumento de imposição que pode ser utilizado por todas as formas de governo, desde o governo em questão ter a legitimidade eleitoral e apresente um projeto nacional direcionado à sociedade. Tome cuidado. Tá bom? Toda vez que você utiliza a palavra imposição em questão de documentos de educação, isso daí é realmente algo problemático. Então, a própria palavra imposição, instrumento de imposição, está invalidando a questão.
certo? Portanto, a questão D a alternativa D está equivocada e a única que sobra é a alternativa E, vai dizer que a orientação sexual está presente nos PCNs como tema transversal. Nós temos vários temas transversais na questão dos PCNs, certo? E a orientação sexual é um deles, porque se você for ver, orientação sexual pode ser tratada tanto no tocante à biologia, pode ser tratada na história, na geografia, na sociologia e também na filosofia, dentre várias outras áreas do conhecimento. Sendo assim, na questão 67, a alternativa correta é a letra E. Vou até pintar aqui. Certo? Vamos agora à questão 68. Só vou subir aqui um pouco. A questão 68 vai trazer um enunciado até um pouquinho maior. Vai dizer o seguinte: a partir dos conhecimentos clássicos e contemporâneos sobre o tema Estado, neoliberalismo e como estes impactam nos valores sociais, assinale a alternativa correta. Vamos ler a alternativa A. A alternativa A vai dizer o seguinte: o sociólogo francês Jean Logiquin, em seu livro A Revolução Informacional, de 1992, critica a ideia de uma nova etapa dos modelos tayloristas nos dias de hoje. Para o autor, esse novo modelo impede o trabalhador de produzir, trocar ou ter acesso à informação, desqualificando por consequência a mão de obra e incentivando a substituição do homem pela máquina dentro do processo produtivo. Essa alternativa está equivocada, porque quando se fala em revolução informacional, porque de certa forma você está falando em substituição do homem pela máquina, que não é um processo que ocorreu hoje. Esse processo de substituição da mão de obra humana pela mão de obra mecânica, esse é um processo que marcou a Revolução Industrial e se intensificou com a Revolução Tecnológica de hoje. Hoje você tem uma alta substituição do homem pela máquina, tanto é que as profissões hoje são profissões altamente especializadas. Hoje em dia, você não vai contratar o boia fria para cortar cana, você vai contratar um cara que é o operador de máquina para ele operar a máquina e cortar a cana para o lavoureiro. Certo? Portanto, isso daí não faz com que o trabalhador ele não troque acesso à informação. Pelo contrário, faz com que o trabalhador ele precise cada vez mais de acesso à informação e ao conhecimento. Isso é bom? Por um lado, isso é bom. Por outro, também, você tem o quê? Um aumento da exclusão das pessoas. É óbvio, com uma ou duas pessoas, 3 pessoas operam as máquinas, certo? Que vai cortar a cana de uma lavoura inteira. E você exclui as demais pessoas que elas têm que buscar realocação. Ou seja, hoje em dia você tem uma disputa maior no mercado de trabalho, porque você tem menos postos de trabalho que exige mais conhecimento. Hoje em dia as profissões estão cada vez mais especializadas, certo? Portanto, a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer o seguinte: para Pierre Bourdieu, um diploma de doutorado não é suficiente para garantir prestígio e poder, pois os bens simbólicos estão submetidos ao capital econômico, sendo esse último aquele que confere a legitimidade ao simbólico. Tome muito cuidado com essa alternativa, porque o Pierre Bourdieu ele trabalha com o conceito de capital simbólico que o diploma confere ao indivíduo. Esses capitais simbólicos, por mais que estejam submetidos ao capital econômico, certo? Não é o capital econômico necessariamente que confere legitimidade ao capital simbólico. Então, ele faz uma confusão aqui no tocante ao pensamento do Pierre Bourdieu, para quem não leu com atenção, sobretudo quando ele fala que o diploma de doutorado não é suficiente para garantir prestígio e poder. É sim, muitas vezes o indivíduo ele não tem um dinheiro, mas ele tem, de certa forma, um conhecimento que é considerado amplo. Se você for pegar os intelectuais, a maioria deles não tem dinheiro, não são ricos. Eu não sei se eles vierem de uma família rica ou ganhar na loteria, mas você ter dotes intelectuais não necessariamente te torna rico, a não ser se você tiver um dote intelectual para tecnologia, montar uma empresa, ser bom nos negócios e saber ganhar dinheiro. Mas se você for ver os grandes inventos, os inventores dos grandes inventos na história da humanidade, poucos deles ficaram ricos. Eles abriram porteira para outros ficarem ricos. Mas esse diploma ele é suficiente sim para garantir de certa forma
um prestígio e um poder chamado pelo Pierre Bourdieu de capital simbólico. Sendo assim, a alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer o seguinte, segundo John Stuart Mill, o desenvolvimento sustentável é uma falácia teórica, pois ignora a capacidade limitada de crescimento econômico sem causar danos à qualidade de vida dos indivíduos e do meio ambiente. Quando ele fala que desenvolvimento sustentável para John Stuart Mill está totalmente descontextualizado. Essa alternativa está equivocada. No tempo em que John Stuart Mill escreveu o seu escopo teórico, esse conceito de desenvolvimento sustentável, ele não existia. Esse conceito de desenvolvimento sustentável, ele é produto do pós-Segunda Guerra Mundial. É uma discussão muito recente. Ela é uma discussão produto como uma consequência da alta capacidade do processo de industrialização, que não estava tão acelerado no século XIX, do John Stuart Mill, em comparação com o final do século XX, começo do século XXI. Sendo assim, a alternativa C também está equivocada. E a alternativa D, que é a correta, vai dizer, segundo Giddens, a socialização é constituída de processos sociais, certo? Que subsidiam a formação de novos membros de nossa sociedade a partir de normas e valores sociais. Perfeito! Cabe destacar que a socialização é um processo permanente que ocorre por toda a vida dos indivíduos. Então, o que chama atenção é que o Anthony Giddens, quando ele trata dos processos de socialização, ele fala que a socialização do indivíduo é um processo permanente, vai ocorrer por toda a vida, e que ela é um processo social que subsidia a formação de novos membros dessa sociedade a partir de normas e valores sociais. É no processo de socialização que o indivíduo vai aprender as normas e os valores de uma determinada sociedade. Portanto, a questão D está correta e irreprochável. E a questão E, ela está errada porque, segundo o sociólogo Theophilus Parsons, os valores sociais são internalizados de forma homogênea por todos os indivíduos de uma mesma comunidade. Aí que está o erro. Segundo Theophilus Parsons, os valores sociais são internalizados, mas de forma heterogênea por os indivíduos em uma mesma sociedade. O indivíduo ele é tão complexo que ele vai absorver normas e valores de uma forma, de uma maneira certamente particular. O indivíduo não é tão assim fácil de ser compreendido nesse ponto. Sendo assim, a alternativa E está equivocada. Na questão 68, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 69. Deixa eu só passar um pouco aqui. A questão 69 vai trazer esse enunciado para nós. Assinale a alternativa correspondente à proposição teórica de Florestan Fernandes, que nasceu em 1920 e morreu em 1995. Importante sociólogo brasileiro em sua obra A Integração do Negro na Sociedade de Classes. É uma obra extremamente conhecida. Todo sociólogo deveria conhecer essa obra do Florestan Fernandes e ganhar essa questão. Alternativa A. O autor defende a ideia do bem-nascido? O autor não defende a ideia do bem-nascido. Sendo franco e direto, o autor não defende a ideia do bem-nascido. Portanto, a alternativa A está equivocada. Alternativa B. O autor propõe a ideia de uma democracia racial? Não. Quem propõe a ideia de uma democracia racial sobre outros parâmetros é o Gilberto Freire. O autor critica a ideia de uma democracia racial? Correto. O Florestan Fernandes criticou a ideia de que a interação entre as raças no Brasil ocorreu de forma harmônica. Ele diz que no Brasil não existia uma democracia racial. Pelo contrário, nesse livro, A Integração do Negro na Sociedade de Classes, ele disse que o negro passou da condição de escravizado para a condição de trabalhador subalternizado. Então, caiu a escravidão, mas não caiu a inferioridade social do negro. Certo? O tratamento inferior, entenda-se como inferioridade social, como o tratamento inferior que a sociedade branca dá aos negros. Certo? Portanto, a alternativa C está correta. A alternativa D vai dizer: o autor propõe a ideia de uma cidadania regulada no Brasil. Ele não propõe essa ideia. Simples assim, ele não propõe a ideia de cidadania regulada. Pelo contrário, ele vai dizer que para os negros não houve cidadania. O autor propõe uma reforma social que busca conciliar o bem individual e o bem coletivo sem conflitos. Alternativa equivocada. O Florestan Fernandes entendia, certo, a necessidade de fazer uma reforma social e que essa reforma social
naturalmente, ou seja, consequentemente, né, não utiliza a palavra natural, mas consequentemente, traria conflitos, é óbvio, porque as classes dominantes, elas não iriam aceitar uma reforma social de bom grado. Ela não iria aceitar essa reforma social sem lutar. Então, essa reforma social, ela ocorreria sim com conflitos, certo? Portanto, a alternativa E está equivocada quando coloca a palavra sem conflito. Sendo assim, na questão 69, a alternativa correta é a letra C. Na questão 70, vamos agora à questão 70, também conhecido como última questão do nosso vídeo de hoje, vai trazer o seguinte enunciado. A partir dos conhecimentos sociológicos sobre o feminismo, assinale a alternativa correta. Apenas no início do século XX foi possível romper com a tradição liberal da Revolução Francesa e iniciar o feminismo socialista. O feminismo em si tem feminismos, né? Mas o que a gente conhece, que é aquele que inicia com o movimento das sufragistas, ele inicia no próprio começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX. E essa ideia de um feminismo socialista, ela é mais tarde, ela é posterior. Portanto, a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer o seguinte, segundo Luiz Felipe Miguel e Flávio Biroli, o conceito de patriarcado é mais apropriado do que de dominação masculina, pois teoricamente é mais abrangente. Então, muito cuidado, é o contrário. O conceito de dominação masculina, ele é mais abrangente que o conceito de patriarcado. É óbvio que o conceito de patriarcado é mais antigo. Sim, o conceito de patriarcado vem lá da Roma Antiga. Mas os autores modernos, dentro dos quais Luiz Felipe Miguel e a Flávia Biroli são tributários, trabalham com o conceito de dominação masculina, porque esse conceito de dominação masculina, ele é teoricamente mais abrangente, porque em sociedades como a brasileira, não existe apenas um patriarcado em que o pai é o líder, existe uma dominação masculina, que é muito mais ampla do que propriamente o patriarcado, a ideia do pai ser o líder. Nós temos aqui no Brasil uma dominação masculino, uma dominação do homem. Óbvio, veja se quantos cargos, por exemplo, você vê, tem uma predominância de homens nos espaços de poder. Nós temos 50% de mulheres, certo? 51% de brasileiros são mulheres, mas você vê, por exemplo, que como congressistas nós temos apenas 15%. Isso porque as leis garantem a candidatura delas. Nós temos nos espaços de poder como juízes ainda uma dominação masculina, ou seja, tem uma dominação masculina nas instituições, certo? Sobretudo quando você coloca nos espaços de poder. Portanto, essa alternativa está incorreta. A alternativa C vai dizer o seguinte: os escritos de Jean-Jacques Rousseau revolucionaram os estudos de gênero no século XIX, pois o autor foi pioneiro em defender a liberdade feminina para além da esfera doméstica. Ao contrário, se você for ver o Stuart Mill no século XIX, já defendia o voto feminino. Então essa alternativa está equivocada. A preocupação do Rousseau, nessa época, você não tratava da questão da liberdade feminina. Não era ele que tratava essa questão, certo? Portanto, a alternativa C está equivocada. A alternativa D vai dizer o seguinte: a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã de Olympe de Gouges é uma transcrição da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão com contribuições relevantes para as pautas feministas, reforçando a ideia de que as mulheres devem lutar por seus direitos, correto? Eles fizeram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão lá no século XIX, no final do século XIX, e a Olympe de Gouges fez a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, dizendo que se as mulheres quisessem o direito, elas teriam que lutar pelos seus direitos, não teriam que esperar os homens darem esses direitos para ela. Ela está correta, eu concordo plenamente com ela. Portanto, na questão 70, a alternativa D é a correta. Na alternativa E, ela está incorreta porque fala: a comparação entre a escravidão feminina e a escravidão negra não integrava a discussão das líderes sufragistas. Por isso, a primeira onda do movimento feminista é reconhecida como branca e classista. De fato, se você for ver, a escravidão feminina e a escravidão negra não era algo muito inerente na pauta das discussões sufragistas, mas não era por isso. Era porque... Por que a primeira onda do movimento feminista ela foi reconhecida como branca e classista? Ela foi reconhecida como branca e classista porque
quem era alfabetizado no final do século XIX, começo do século XX, em vários países, ou no Brasil, ou nos países mesmo da Europa e dos Estados Unidos, quem era alfabetizado em sua maioria? Eram os homens. Você tinha uma alfabetização muito baixa, e essa não alfabetização, ou seja, você tinha um contingente muito grande de analfabetos, e entre os analfabetos a maioria era mulheres, ou seja, o analfabetismo era maior ainda entre as mulheres. Então, a primeira onda feminista, ela foi branca e classista porque quem é que sabia ler e escrever? Eram as mulheres brancas das altas sociedades. As mulheres pobres, brancas, as mulheres negras não sabiam ler e escrever. Como que essas mulheres brancas e classistas, elas iriam ter uma sensibilidade na questão da escravidão feminina em detrimento da escravidão negra? Não faz sentido para a época, certo? Portanto, na questão 70, a alternativa correta é a letra D. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Seguimos aqui com os nossos estudos.